Sejam bem-vindos ao canal Leo10 de Lens Ensina. Hoje temos uma nova aula que fala sobre equações modulares. Para quem está logo na 12ª, isso já sabe que trata-se de equações com módulo. Então, temos aqui um exemplo, um caso em que devemos olhar e depois começarmos a debruçar. Temos aqui x mais 3 igual a 7. No sentido mais geral, seria ou será módulo de x mais 3 igual a 7. Onde é que está o módulo? O módulo são essas barras, são chamados de módulo. Então, a nossa variável está aqui dentro do módulo. Então, temos aqui uma constante depois da igualdade. Então, esse é chamado de equação modular. Equação modular porque toda expressão em que a variável esteja dentro do módulo é chamada de equação modular. Mas no caso geral, podemos considerar essa equação modular quando a incógnita aparece dentro do módulo. Isso quer dizer que pode aparecer aqui incógnita, também aqui aparecer incógnita, mas desde que uma das partes apareça dentro do módulo. O que eu estava a explicar é o seguinte: pode aparecer uns casos em que o módulo de x mais 1 módulo de x mais 1 é igual a x mais 1. Também é equação modular, não é um lugar que deve colocar dúvidas. Aqui como é que fica a equação modular? Por causa de que aqui está dentro do módulo. Então, como é que é resolvida uma equação modular? Para resolver uma equação modular, existem certas condições que devem se obedecer. Primeiro é módulo de x é igual a A. A expressão ou a fórmula geral das equações modulares fica assim: de que módulo de x é igual a A. Significa qualquer número dentro do módulo sempre é positivo. Ou seja, o módulo de um número é sempre um número positivo. Isso podemos exemplificar aqui. Exemplo 1. Tenho aqui módulo de 5 é igual a 5. Tenho aqui exemplo 2. Exemplo 2, em que módulo de menos 6 tenho igual a 6. Por quê? O módulo de um número negativo sempre dá positivo. Porque aqui trata-se de a distância entre dois pontos e fisicamente a distância nunca é negativa, sempre ela é um valor positivo. Então, o módulo de um número deve ser sempre positivo, assim. E de seguida, se queremos resolver essa equação, ou na forma geral assim a equação, o que nós devemos observar tem que se observar algumas condições. Essas tais condições referidas são: aqui implica que se módulo de x é igual a A, isto significa que A deve ser maior ou igual a 0. Primeira coisa é isso, devemos atender. O que nós podemos chamar de domínio. Domínio. Sempre o A deve ser maior que 0. Se isso não acontece, essa equação modular não tem sentido. Não tem sentido no conjunto de números reais.
No entanto, na sua resolução, isso fica módulo de x é igual a, significando que x é igual a, ou x deve ser igual a menos a. Por que deve ser igual a menos a? Eu, como vinha explicando aqui, a equação modular pode ser considerada como sendo a distância entre dois pontos. Se formos na reta, podemos observar se um móvel faz um percurso da seguinte maneira. Uma reta aqui básica em que podemos separar aqui para não misturar os assuntos. Temos aqui a origem, que é o zero. Temos a origem e aqui temos do lado esquerdo, encontramos os valores negativos e aqui encontramos os valores positivos. Então, essa aqui é uma distância, podemos afirmar assim. Então, se temos menos a até zero, de zero até a, significa que todo esse percurso totalizando deve ser um valor positivo, assim como à esquerda, assim como para a direita. Então, juntando isso deve ser um valor positivo. É assim como funciona. Então, é nesse sentido que uma equação modular terá duas raízes. A e menos a. Neste caso, teremos x1 e x2. Teremos aqui x1, deixa-me carregar um pouco, que teremos x1 e x2. Então, na forma de resolver a nossa equação dada, teremos o seguinte: módulo de x mais 3 módulo é igual a 7. Assim, isso é simples. Isto implica que x mais 3 é igual a 7. Segundo membro, temos o 7. Ou ainda, x mais 3 é igual a menos 7, conforme vem aqui o segundo membro. Então, depois de termos isto, podemos dar uma continuidade a este lado. Podemos fazer isso aqui. X mais 3, só vou transportar isso, trazer aqui. X mais 3 é igual a 7, ou x mais 3 é igual a menos 7. Então, tendo aqui na forma mais simples, eu já posso começar a resolver. E essa é uma equação linear, aquela que nós resolvemos com muita facilidade. Então, continuando aqui, para resolvermos essa equação, primeiro o que nós devemos fazer é manter no primeiro membro a incógnita. Qual é o primeiro membro aqui mesmo? Aqui? Sim, aqui o primeiro membro, aqui o segundo membro. Então, vou manter a variável no primeiro membro. A variável ou a incógnita é x. Então, vou colocar aqui x seja igual. O que não tem incógnita, o termo independente, vou passar para o segundo membro. Vou pôr aqui 7, vai manter no seu membro, no segundo membro. E o 3 muda de membro para outro. Então, sai do primeiro membro para o segundo membro. E quando ele sai do primeiro para o segundo, vai ocorrer algumas mudanças. Vão ocorrer algumas mudanças. O sinal também vai mudar, vai ficar menos 3. Ou x, vamos manter no primeiro membro, será igual a menos 7 menos 3. Esse 3 que passa para o segundo membro. Então, aqui vamos ter x igual a 7 menos
3. Qual é o resultado aqui? Teremos logicamente a 4. Ou x é igual a... Temos aqui subtração, ou seja, temos adição de sinais iguais. E aqui tínhamos subtração de sinais contrários. O que nós fizemos aqui é muito simples. Primeiro foi subtrair os números, encontramos que é 4. E voltamos a olhar esses dois números. Qual deles é maior? O maior é o 7, que tem maior quantidade. Então, o sinal aqui tomou do número maior. O número maior é 7, tem sinal positivo. Ficou aqui positivo. Então, aqui temos o mesmo sinal. Primeira coisa que nós vamos fazer é somamos os números e olhamos, aliás, mantemos o sinal e somamos os números. 7 mais 3 dá 10. Então vai ficar aqui menos 10. Então temos aqui, podemos chamar de x1 e x2. Temos duas raízes diferentes. Antes de ultimarmos na resolução, faça a subscrição do canal, compartilhe o canal com os outros para que eles também possam assistir a essa aula de modo a facilitar os cálculos próximos dos exercícios que nós vamos deixar e de modo a melhorar os estudos. No entanto, vamos dar a solução. A solução aqui que vamos fazer é solução. Vamos abrir chavetas. A solução é organizada na ordem alfabética, ou seja, então temos aqui x1 e x2. Então na ordem dos números também vamos olhar, não só alfabética, mas também a ordem dos números. Primeiro começa o menor, depois vir o maior. O 4 e o menos 10, qual deles é menor? O menor é o menos 10. Entre um número positivo e um número negativo, o número negativo é que é menor. Então, aqui vamos ter o menos 10 e colocamos aqui uma vírgula, um ponto e vírgula e colocamos 4. Aqui é solução. Podemos verificar isso se vai dar ali 7 ou não. Podemos usar o nosso espaço aqui. Podemos usar o nosso espaço aqui. Podemos escrever aqui. Verificação. Tem aqui um módulo de x mais 3 deve ser igual a 7. Para x1 igual a, pode ser 4 ou menos 10. Então, temos aqui o módulo, vamos substituir o x1 no lugar de x, que é 4. Então, vamos ter módulo de 4 mais 3 igual a 7. Isto vai me dar aqui módulo de 7 igual a 7. Módulo de 7 é 7 e aqui também é 7. Então o resultado é lógico. Então se for para x igual a, ou seja, x2 igual a menos 10, teremos aqui o seguinte. Teremos módulo de menos 10 mais 3 igual a 7. Então teremos aqui módulo de menos 10 mais 3. Temos um sinal diferente. Vamos subtrair primeiro os números, vai dar
7. E o resultado aqui vai ter sinal negativo, porque o 10 aqui é maior. Então fica aqui menos igual a 7. Depois vamos ter aqui, módulo de menos 7 é 7 igual a 7. Então, é lógico que essas aqui são raízes da equação. Então, assim que querer resolver uma equação modular, deve seguir esses caminhos e encontrar as soluções com muita facilidade. Em caso de vir uma equação, no segundo membro, uma incógnita, uma outra expressão, deve colocar dentro de parênteses. Então, se for negativo aqui, é só colocar que x pertence no conjunto vazio, ou dizer que não tem solução, porque o módulo de um número sempre é positivo. Então, não vai ter sentido aqui termos uma equação modular dessa natureza. Por exemplo, se fosse x mais 3, né? X mais 3 igual a menos 7. Aqui, x pertence no conjunto solução, né? Essa é a solução. X pertence no conjunto vazio. Não tem solução, porque qualquer número que nós formos substituir aqui vai sair positivo e nunca vai dar negativo. Então, essa aqui é a justificativa. Logo, este não é o resultado, ou não precisa resolver. Assim. Então, o resultado é x pertence no conjunto vazio. É vazio, não tem sentido. Se gostou dessa aula, deve marcar lá gostos, deve dar os seus comentários e compartilhar o canal. Até a próxima!